Fala pessoal, Janser aqui. No vídeo hoje eu vou trazer aqui para vocês, né, como que a gente faz o logout, como que a gente desloga um usuário que foi feito o login, né, usando ali um token ou usando os dados em si desse usuário que pode estar, né, armazenado no dispositivo do usuário. Aqui nesse nosso caso, né, quando a gente faz o login, se eu venho aqui no nosso auth context, onde tem a função de login user, a gente pode ver que a gente está setando um item, né, com esse storage.setItem, um item chamado token, né, e com os dados aqui que é o token que vem da nossa API. Ou seja, sempre que o app inicia, se a gente vem aqui no app.js, né, a primeira tela aqui é a signing token. Então sempre que o app iniciar, ele vai iniciar nessa tela signing token. Se a gente vem aqui nela, ela é basicamente um view com activity indicator dentro, que é aquela bolinha girando, que vai estar mostrando, indicando, né, que tem alguma coisa sendo processada. E o que está sendo processado é basicamente a gente está mandando uma solicitação para a nossa API, né, para verificar se esse token, basicamente a gente vê se tem algum token, né, armazenado. Caso esse token exista, né, eu mando para a API validar para ver se esse token é válido ou não. Caso seja válido, a gente navega para a tela home. Caso não seja, a gente navega, né, para a tela de login. E caso o token não exista também, a gente é navegado de novo para a tela de login. Então a gente pode ver que nesse nosso caso aqui, a gente depende do token, né? A gente só depende dele para fazer esse login automático. E em outros casos, né, a gente pode ter os dados em si do usuário, né, e não um token armazenado, e a verificação vai ser a mesma. A gente vai verificar se esses dados existem. Caso eles existam, a gente vai fazer a suposição, né, que o usuário está logado. Então a gente pega esses dados e já navega para dentro da aplicação, beleza? Mas nesse nosso caso, a gente só depende do token, né? A gente só depende dele para fazer o login e para fazer o logout também. Então, por exemplo, eu vou fazer um login aqui agora, janser@janser.com, né? A senha aqui é 123456, né? Eu vou fazer esse login. A gente vem para a tela home, né, quando a gente faz o login, e na tela home eu vou, basicamente, o que a gente tem que fazer, né, é apagar o token para poder conseguir deslogar. Então eu vou colocar aqui um botão, né, um button, vou colocar aqui um título para ele, title, né, vai ser logout, e aqui no onPress a gente vai executar, né, uma função. E essa função vai basicamente acessar o Async Storage. Eu tenho que importar aqui o botão do React Native. Vou usar o do React Native mesmo, só para simplificar. E aqui no onPress a gente vai ter que usar o Async Storage, né? O Async Storage, ele é as funções dele, né, são todas assíncronas. Então tem essa função aqui do onPress, ela vai ser uma função assíncrona. E aqui dentro eu vou dar um await Async Storage, né? Deixa eu importar ele aqui. A gente instalou, né, a biblioteca do Async Storage. Eu vou mover ele aqui para baixo. Então a gente vai dar um async storage.removeItem, né, que é essa funçãozinha aqui. E dentro dela, né, a gente pode ver aqui que o argumento ela recebe um key e uma callback, né, uma função callback que vai ser executada depois que ele remover o item. E a gente pode ver aqui na nossa função authContext, né, que é quando a gente dá o set item, a key desse item é token, né, com os dados aqui representando esse token. Então eu vou remover, né, o item que eu vou remover é o token. Se eu salvo isso aqui e pressiono o botão de logout, a gente vai fazer o logout, a gente vai apagar o token, né, a gente vai remover esse token, mas a gente continua dentro da aplicação porque a gente não tem a gente não tem nada que fica verificando, né, se esse token existe ou não, e para navegar a gente para a tela logout. A única função que a gente tem, né, é o signing token, que ela só é executada quando o app inicia. Então, se eu reiniciar aqui o nosso app, a gente pode ver que a gente vai ser navegado para a tela de login, né? A gente voltou aqui para a tela de login porque o token não existe. Então, aqui na nossa tela home, né, depois que a gente dá o async storage.removeItem, a gente vai navegar o usuário para a tela de login. Então, aqui navigation.navigate, né, eu vou navegar para a tela sign in. Né, eu tenho que importar aqui o navigation. A gente pode usar o hook use navigation, né? A gente pode fazer isso aqui, ó, const navigation recebe use navigation, né? A gente tem que importar aqui o use navigation. A gente pode fazer isso, ou a gente pode acessar também esse navigation direto aqui, né? Como ele é passado como props aqui para a tela home, né? Então eu posso buscar ele aqui, navigation, né? Todas as telas que estão dentro do app.js, né, esses stack.screen,
elas têm acesso como prop, né, como propriedade, ao objeto de navegação. Mas nesse caso aqui eu vou usar, né, usando o hook aqui use navigation para manter o padrão aí da aplicação. Beleza? Então depois que eu removo o token, eu vou navegar o usuário para a tela de sign in. Se eu salvo isso aqui, né, eu vou fazer o login novamente, janser@janser.com, e a senha vai ser 123456. Fazer o login. Aqui a gente está dentro da tela home, né? Se eu pressiono aqui o botão logout, a gente volta novamente para a tela de login. E aqui a gente tem dois problemões que devem ser resolvidos. Primeiro, né, que a gente está mantendo aqui o estado do login, né? Então, se eu venho aqui na tela de sign in, né, basicamente o que eu tenho que fazer aqui é, depois que eu pressiono o botão de login, né, aqui a gente tem os dois states, né, que é e-mail e password, que contém, né, os dados dos nossos text input. Então eu tenho que dar um set e-mail como uma string vazia e também dar um set password como uma string vazia. Beleza? Esse aqui é um dos primeiros erros. E o segundo erro, né, que a gente tem que resolver, que é um problemão, é basicamente se eu pressiono aqui em voltar. Acho que nesse nosso caso aqui não vai funcionar. Não funcionou porque o token não existe. Mas pode ser que a gente deslogue, né, dependendo da aplicação, da estrutura do nosso navegador. Pode ser que depois que a gente desloga, a gente pressiona o botão de voltar e a gente volta de novo para dentro da aplicação, mesmo que deslogado. Mas isso pode ser, né? Isso pode ser uma falha de segurança, dependendo do app ou não. E isso aí vai ser o tema da próxima aula, beleza? Eu vou estar mostrando aí para vocês como que resolve isso aí. Aqui no caso do estado, né, do e-mail e password, a gente tem que fazer isso aqui. E na tela de criação de conta, né? Na tela de criação de conta eu vou deixar para você fazer por conta própria. Mas eu vou reiniciar aqui o app novamente para mostrar que está tudo funcionando. A gente está aqui na tela login, eu vou fazer o login, janser@janser.com, a senha 123456, né, fazer o login, aqui eu dentro do app já, né, se eu pressiono logout, a gente é deslogado e os campos, né, e-mail e senha foram limpos, beleza? Então para essa aula é isso, eu espero que eu tenha ajudado. Qualquer dúvida pode deixar um comentário logo abaixo, e é isso aí, muito obrigado e até a próxima.